Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso NR10 CEP, Sistemas Elétrico de Potência. No módulo anterior a gente falou sobre os acidentes, né? Então a gente viu lá quantos acidentes ocorrem no Brasil, né? Os tipos de acidente, teve incêndios, teve por choque, queimaduras por incêndio, né? Quantidade que morreu, quantos morreram por profissão, na rede aérea de distribuição também, quantos falecimentos teve aí por profissão também, tá? E tudo isso, pessoal, gera aí, né, enfim, ações penais, enfim, ações que vão aí de esfera civil à esfera criminal, certo? E agora, nesse módulo, a gente vai falar um pouco, né, primeiro a gente vai repassar, né, as obrigações dos empregadores, né, em relação a atividade do eletricista e depois falar um pouco sobre a culpa, né, sobre modalidade de culpa, sobre o que é imperícia, sobre o que é imprudência e no final a gente vai falar alguns casos típicos, né, de acidentes com eletricidade, até envolvendo mais o CEP, né, e um pouco da jurisprudência, o que foi julgado nesses casos aí, né, o que acabou a justiça levando em consideração, beleza? Então, mas primeiro a gente vai começar né, repassando, né, as obrigações dos empregadores, beleza? Só para a gente deixar todo mundo, né, do mesmo nível aí que a gente vem acompanhando do curso todo, beleza? É basicamente o que a gente já falou até agora, então tá bom. Primeiro, né, em relação a obrigações do empregador, tá? São diversas lá perante a norma. A gente vai falar algumas aqui. Primeiro, em relação à EPI, certo? O que o empregador tem como obrigação em relação ao EPI? EPI, pessoal, ou EPC também, tá? O equipamento de proteção coletiva também. Então, o empregador ele tem que primeiro adquirir o EPI, certo? Ele vai adquirir e exigir o uso adequado. Então, o empregador, quando ele compra o EPI, ele vai te dar esse EPI, seja uma bota, seja uma luva. A partir do momento que ele te deu esse EPI, ele tem que registrar que ele te deu esse EPI e obrigar o uso, tá certo? Então, se você, por exemplo, não estiver utilizando o EPI e acontecer um acidente, né, o pessoal vai procurar os documentos. Mas recebeu o EPI? Quando recebeu? Né? Faz muito tempo já que recebeu, faz 6 meses, então o EPI já não tem mais aí possibilidade de uso, né? Qual foi a última vez que foi, né, entregado o EPI para o colaborador. Então tudo isso vai entrar como documentação. Por isso a empresa, qual que é o papel dela? Adquirir e exigir o uso, né? Se tiver, né, depois a gente vai falar ali, tiver que substituir, a empresa também é obrigada a substituir o EPI conforme ele for, né, sendo utilizado e perder a validade ou não ser mais adequado ao uso, tá bem? Outra questão sobre os EPIs para a empresa. Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, né? A gente tem lá na norma NR6, né, a gente fala sobre EPI, e aí tem o CA, né, tem o CA do EPI. Então, quando uma fabricante, né, se propõe a fazer um EPI, ela tem que buscar essa certificação, certo? Ela vai lá, ela mostra, ela prova, ela faz os testes, né, igual a gente viu nas aulas anteriores lá da luva de borracha. Você faz o teste, faz o high pot, faz o teste destrutivo, o não destrutivo, mostra lá, comprova, né, pode ser para um laboratório aí que tem, né, nacional, enfim. Você faz a comprovação e aí a empresa que fornece EPI, ela tem lá o CA, ela tem um número CA para cada equipamento que ela produz. E a empresa que você trabalha, o empregador, ele tem que comprar os EPIs dessas empresas que têm o CA, certo? Então, já é bem estipulado. Inclusive, né, se você pegar o CA do seu uniforme, da sua bota, enfim, de qualquer EPI que você tem aí, você pode ir lá no Ministério do Trabalho, tem um site lá e você consegue verificar qual que é a validade do CPI, quando ele foi fabricado, o lote, né? Enfim, está tudo lá, né? Até eu pensando em deixar para vocês uma tarefinha, né? Pegar aí os EPIs de vocês para colocar lá qual que é a data, né? Enfim, para vocês procurarem, para vocês terem essa certificação. É sempre importante, tá, pessoal? Vocês darem uma olhada, ver se a empresa está fornecendo o EPI com um certificado de segurança aí que a norma exige, tá bom? Para exigir, né, ela tem que exigir o uso, né, desse EPI e ela tem que orientar e treinar, tá bom? Então o próximo tópico ali é orientar e treinar o colaborador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então, aquela coisa, mas o colaborador ele não
utilizou o EPI de forma correta ou ele guardou o EPI de forma incorreta. Entra como responsabilidade da empresa também o treinamento. Aí você fala, mas pô, uma empresa também é responsável por isso, né? Como que ela vai fazer, né? O cara não guarda o EPI corretamente. Primeiro, ela tem que mostrar como usa o EPI, entregar lá um formulário, o cara tem que responsabilizar pelo EPI, está lá escrito como que ele deve proceder para guardar, para higienizar, né, o EPI e como usar o EPI. E aí ele assina, tem um documento, tem um treinamento que a empresa faz, assina, né? Enfim, tira foto, enfim, coloca tudo ali documentado e mostrou para o trabalhador, né? Falou, você sabe usar CPI, tá bom? E aí a empresa orientou, ela fez o papel dela e documentou, certo? Que você está usando o EPI. Nas empresas que eu trabalhava, eles faziam isso. Por exemplo, vou ter que adquirir um EPI e fornecer para o colaborador, né? A gente tinha um sistema onde tinha lá os EPIs, a gente colocava, cada colaborador tinha lá os seus EPIs que ele deveria ter, e depois ele ia lá e, quando ele passava no almoxarifado, ele colocava a digital dele, que ele pegou aquele EPI, certo? Aí quando ia trocar, ele substituía, colocava lá o dedo de novo. Então sempre, né, comprovava pela digital do colaborador que ele pegou aquele EPI. E quando vinha, né, o EPI, vinha as instruções de uso, né, enfim, e tinha também os treinamentos anuais que a gente fazia. Inclusive esse é um treinamento, né, que geralmente é bienial, né, a cada 2 anos, mas os outros treinamentos de NR12, né, outras NRs aqui, entra também a questão do EPI, era feito todo ano. Então você comprovava que o colaborador tinha sim o treinamento de EPI. Se ele não usasse, era, né, responsabilidade dele, certo? Mas, lógico, né, a empresa também ficava ali observando, fiscalizando, porque se o cara não utilizasse EPI, ele se machucar ia ser um problema mesmo assim para a empresa, né? Então a empresa não queria que ninguém se machucasse, tá? Não é só que, joguei a culpa ao colaborador. Não, a empresa tem que responsabilizar e evitar também que aconteça acidente. Esse daí é o principal objetivo da norma, certo? Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, perdi a luva, né? Perdi a luva ali, estava numa atividade no campo, aí você vai punir o empregado não dando uma luva para ele? Não, você tem que dar luva, senão ele não pode trabalhar, certo? Então é isso. Então quando danificou, né, enfim, a luva rasgou, alguma coisa, você não pode falar com a pessoa, você não vai pegar o EPI agora que sua cota de EPI já foi para esse mês. Não existe isso, tá, pessoal? O empregador, ele tem que fornecer o EPI assim que o funcionário pediu, tem que dar o EPI ali dele. E lógico, né, entra a questão se o funcionário está fazendo mau uso, se ele está perdendo de propósito, enfim, tem alguma coisa nesse sentido, a empresa tem que comprovar aquilo ali, né, mostrar, enfim, que o empregado está fazendo aquilo. E aí você pode fazer punições aí no caráter administrativo, né? A gente falou nas aulas anteriores, você fazer inspeção, falar sobre comportamento dos colaboradores, você pode agir nesse sentido, a empresa pode agir em relação ao empregado, tá bom? Levando em conta essas considerações. O cara não, né, tá perdendo demais EPI, tá usando EPI errado, né, tá usando EPI, né, que não é o objetivo daquele trabalho para aquele trabalho, né, enfim, aí acaba danificando. Então, tudo isso a empresa também tem que ficar de olho, o líder fica de olho geralmente, tá bom? O empregador também tem a responsabilidade, né, tem que responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, né? Então é isso. Como ela faz isso? Treinando os colaboradores, tá? Então o cara tem que usar o EPI correto, higienizar corretamente. Então você tem lá, por exemplo, pro óculos, né? O óculos ele embaça, né? Enfim, geralmente em lugares mais frios aí é complicado o óculos, né? Ele suja também. Então a empresa tem que fornecer aquele líquido que você faz a limpeza do óculos, tem que oferecer o álcool ali para o cara higienizar o capacete, enfim, o protetor auricular, enfim, tudo que precisar, certo? Então, a empresa também tem que tanto fiscalizar como fornecer os meios dele manter higienizado e em boas condições de uso, tá bom? E também é papel da empresa, tá? Caso ocorra algum problema com o EPI, eu comprei um EPI lá do fabricante e tal, chegou aqui o EPI não está de acordo com a norma, né? A empresa pode verificar isso, o pessoal de segurança do trabalho, né? Ou até o próprio eletricista, ele pode, né, verificar, ou qualquer outro trabalhador verificar que aquilo ali não está de acordo com a norma. A empresa, né, se comunica à empresa, a empresa é obrigada, né, a comunicar ao Ministério do Trabalho, né, a empresa lá, o pessoal do Ministério Público do Trabalho,
que aí eles vão, né, vão atuar aquela empresa que fornece o EPI sem a qualidade necessária, tá bom? Então ficar muito atento, pessoal. Hoje, assim, é um sistema muito bem integrado, tá? Essa questão do EPI, com a norma, você consegue achar lá a empresa que fabricou, é tudo muito fácil, assim, até surpreendentemente como isso é evoluído no Brasil. Você consegue achar muito bem essas questões, mas tem que todo mundo fazer o seu papel para continuar melhorando o sistema, beleza? Bom, pessoal, então, falando sobre segurança em projetos, né, um item que eu coloco aqui também como obrigação do empregador, né, porque assim, eu trabalho como, né, projetista de instalações elétricas, até mostrei para vocês um exemplo de um projeto de uma subestação que a gente projetou, né? Então é o seguinte, eu tenho que levar em consideração essas normas, né, para poder fazer o projeto para que a empresa não sofra ações aí, seja civil, criminal, enfim, por estar né, colocando o seu operador, o seu eletricista ali em risco, né? E é importante passar, ver as condições né, que tem que ser respeitadas aí de acordo com a norma e também para vocês saberem, né, como que está a empresa de vocês em relação aos projetos. Você vê aqui alguma coisa que eu vou explicar para vocês, vocês podem ver, no lugar que eu trabalho não tem, né? Que a gente não tem essa forma de ver a instalação, então eu posso pedir aí para melhorar, né, para evitar que tenha risco. Então aqui é do ponto de vista da norma, o que é obrigatório aí para o empregador estabelecer na sua empresa, tá bom? Então vamos lá para alguns itens, tá? O primeiro ali, é obrigatório a especificação nos projetos, né, os dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. Só a questão do bloqueio, né? Você faz um dispositivo que você consiga bloquear, né? Você consegue colocar um impedimento de reenergização ali para sinalizar. Então, dentro dos projetos você tem que colocar isso daí. Importante também você colocar uma condição ali ligado, desligado também, né, para poder ser mais assertivo, né, para poder sinalizar melhor. Tá? Todo projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivos de seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. Tá? Então aí você consegue, né, por exemplo, criar um sistema, né, dispositivo de seccionamento de ação simultânea, um circuito vai desligar, né, enfim, outro circuito, para colocar o pessoal chama às vezes de safety, né, você consegue colocar uma outra proteção ali, quando desarma um, o outro também desarma, para que você não reenergize ali de forma errada, você tem que fazer todo o procedimento para poder ligar, então isso daí também, só que é na medida do possível ali, depende de cada tipo de instalação que você vai colocar um equipamento desse, tá? E aí você coloca duas proteções para poder ligar o seu equipamento, tudo bem? Outra questão também em seguimento dos projetos, né? Os projetos de instalações elétricas devem considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Geralmente você, numa área, né, você vai fazer uma subestação, vai fazer, né, uma sala elétrica, ela deve ter um espaço, né, um espaço considerável, tá? Você vai projetar a sua sala, ver onde vai ter painel, né? Enfim, você vai fazer um sistema para que você trabalhe ali na questão da zona de risco, na zona de controlada, você consiga fazer operação sem ter problemas, né? Por exemplo, você fica com um painel atrás, o outro painel está muito próximo, é ruim para fazer a operação, né? Então, a ideia aqui dessa questão de segurança de projeto é você colocar as coisas distantes, você conseguir fazer uma manobra sem risco, você utilizar uma ferramenta sem entrar em risco em outra zona, né? Enfim, tudo isso. Então você leva em consideração tudo no projeto para fazer essa manutenção, esse projeto, tá? Então, quando você vai construir, quando você vai fazer manutenção, você tem que projetar tudo isso daí. Na hora de instalar o equipamento também, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração. Então, aí já entra a porta de acesso, né? Como que vai ser, vai entrar, né, as distâncias de risco, enfim, tudo isso, para poder fazer um projeto que seja o máximo de segurança para o colaborador, tudo bem?
Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições do projeto. Pessoal, aí, né, vamos pensar aí, né, num CCM, né? Ou pensar numa sala de distribuição elétrica. Você tem um cubículo, né, de elétrica. Você vai ter ali um compartimento do seu cubículo, vai ser para média tensão. Tá? O outro compartimento vai ser para baixa tensão, o outro vai ser para comunicação. Você vê no cubículo é assim. Na hora de passar o cabo também, você usa uma eletrocalha para uma coisa, outra eletrocalha para outra. Né? Então, se eu tenho um sistema lá que eu tenho, sei lá, uma distribuição de média tensão, eu vou fazer distribuição de média tensão. Tudo que eu for fazer em média tensão, eu faço naquele leito. Eu vou ligar o motor, eu não coloco o cabo que liga o motor naquele leito que passa média tensão, nem mesmo os de comunicação, de sinalização, certo? Eu coloco só os de médio naquele leito, eu coloco os de acionamento de equipamento em outro leito, os de comunicação em outro leito, enfim, você separa ali e identifica. Então é importante, porque na hora de fazer, né, o serviço, né, na hora de fazer uma manutenção, por exemplo, você vai lidar só com aquele tipo de instalação. Né? Você não vai, por exemplo, você está mexendo lá num sistema de comunicação, você ficar, né, exposto à média tensão, né, num ambiente assim, não é legal. Né? Na rua, né, você vê que tem as distâncias lá, né? Em cima passa a média tensão, embaixo passa a baixa e depois a comunicação. Você tem uma distância entre elas ali que é para facilitar, né, o trabalho. Tá? Imagine se fosse bagunçado, né? Cada um passasse onde quisesse, né? Não funcionaria dessa forma, tá bom? Aí ele coloca uma ressalva, certo, de desenvolvimento tecnológico para permitir compartilhamento. Não é muito legal fazer, mas a gente acaba às vezes, né, tem uma calha ali, você está passando uma alimentação de baixa tensão, aí você precisa levar uma fibra ótica, de repente você tem uma blindagem na fibra, você pode até acabar utilizando. Não é muito legal, passa mais uma linha de calha que resolve o problema, tá? É mais fácil assim, né? Porque senão depois o cara vai lá, ele acha que é uma coisa, é outra, corta o cabo errado, né? Dá certo vários problemas aí na instalação, por causa de projeto, é bem simples isso daqui, tá bom? Outra questão também, todo projeto deve prever condições para adoção de aterramento temporário. Essa daqui é muito bacana. Então, eu venho de área industrial. Né? Em área industrial, eu tenho um cubículo, que eu tenho que fazer a distribuição lá de média tensão. No cubículo, quando eu abro o sistema, né, se eu compro lá um cubículo da ABB, da Siemens, enfim, da Schneider, são os fabricantes mais famosos, né, WEG, enfim. Quando eu abro, né, o disjuntor, quando eu abro uma chave fusível, né, eu já consigo clicar ali, né, em algum ponto e ele aterrar, né, naquele ponto que eu abri, eu consigo fazer o aterramento. E aí eu já aterro o circuito. Pô, muito bacana quando é assim, né, muito bacana. Porque aí você não tem necessidade de ir lá, né, procurar, né, um ponto de terra, fazer um aterramento ali temporário, você vai correr mais riscos, né? Você vai ter que fazer o aterramento, contar ali com a boa vontade do pessoal lá, vai ter que abrir algum sistema, o cara vai ter que tomar cuidado para não relar em outro cabo que seja energizado, enfim. Então assim, se tiver, né, um procedimento para aterramento temporário ali no local, beleza. Se não tiver, como é o caso de linha de distribuição, né, rural ou, né, nas ruas, nas cidades, aí você faz o sistema de aterramento, equipotencialização e aterramento, para poder fazer. Então você faz ali um provisório, né, para poder fazer o trabalho, tá bom? Mas todo projeto, né, que a gente for trabalhar novo, aí sempre você procura ter as medidas para aterramento temporário. Uma que fazia, né, dava muito certo, assim, a gente fazia em painéis, né? Fazia o aterramento da subestação, certo? Da SR lá, do CCM, né? Fazia um aterramento e trazia um ponto de terra e deixava um barramento ali ou dentro do painel ou próximo do painel, né? Passava uma barra de aterramento dentro do painel, então aquela barra sempre ia ser terra, né? O ponto terra da instalação. Então precisava fazer um aterramento, eu pegava, interconectava os cabos e ligava naquela barra de aterramento. Então fechou, então assim, já tem um aterramento temporário ali no próprio painel, no próprio quadro ou no próprio CCM, tá? Era um módulo aí que a gente fazia para facilitar a nossa operação, beleza?
O próximo item, né? Os projetos das instalações devem ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, né? Das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. Então, pessoal, o projeto das instalações ele tem que ficar junto com o prontuário, né? O projeto lá vai estar o prontuário, tem os cálculos do prontuário, que dá em relação à vestimenta, né? Enfim, que você vai ter que usar ali, tudo que a gente já falou anteriormente em relação ao prontuário, o projeto também tem que ficar ali junto, tá? O que vai ter no projeto, né? O projeto vai ter esquema unifilar, vai ter ali os materiais que foram empregados, né? Vai ter os cálculos de corrente curto-circuito, né? A tensão que vai estar, a queda de tensão, enfim, você pode colocar várias coisas dentro do projeto para facilitar. Você vai ter lá, né, os dados do relé, né? A gente colocava lá fazia o cálculo das correntes que iam circular no sistema, corrente de curto-circuito, e eu conseguia fazer o estudo, né, de curto-circuito e seletividade, eu colocava no esquemático também, deixava lá tudo indicado, porque senão caía lá, depois mudava, né, no relé o esquema que eu coloquei lá de seletividade, e aí dava uma reação em cadeia ali na planta para ter algum problema, seja para ter um acidente ou problemas de uso, né, enfim, cair energia de vez em quando aí com uma oscilaçãozinha de tensão, né. Então tudo isso que tem no projeto, a gente coloca num local. Pode ser uma biblioteca ali da empresa, né? Um local que você tem ali onde fica o prontuário. E quem pode acessar? Trabalhador autorizado. Então você, eletricista que trabalha, você tem um treinamento, você é qualificado, ou você, né, você tem habilitação, você é capacitado, mas que você tenha feito esses treinamentos, né, os treinamentos da empresa, ter feito treinamento de NR, e você está autorizado a trabalhar na rede elétrica, você pode ir lá e acessar esses documentos para ver, né? Inclusive, até eu fico inconformado às vezes quando estou num local, né, e o cara chega para trabalhar eletricista, não chega com um documento de projeto, um esquema, não chega nada. Fala, como você vai mexer aqui, né? Você vai chutar o que você vai fazer, né? Não tem como, você tem que sempre, quando você for fazer uma manutenção, você está com um projeto ali, um esquema, para poder saber onde você pode mexer, onde você não pode, tá bom? E também, né, as autoridades competentes, tá? As autoridades, então, o pessoal do Ministério Público do Trabalho, quando chega lá, ele quer ver o prontuário lá de NR10, ele quer ver os projetos elétricos, ele quer ver as inspeções que foram feitas, então tem que estar ali disponível para eles. E qualquer outra pessoa na empresa, um gerente, o técnico de segurança, pessoal envolvido ali que quer saber como que a empresa está em relação a segurança e a eletricidade, ele pode acessar. É lógico, né? Você não vai, você tem que ter alguém acompanhando ali, né? Para ver como que, né? Se tem alguém que cuida desse projeto ali, né? Então, o pessoal tem enfim, uma sala lá de documento, tem alguém que fica ali cuidando, né? Entregando cópias, enfim. Tudo isso tem que ser muito bem controlado, tá? Senão acaba perdendo a mão ali, você acaba tendo cópias voando aí sem estar Você está numa revisão 1, o cara está lá com a revisão 3, a revisão que está valendo é a 4, né? Enfim, tem todo esse tipo de problema. Então tem que estar sempre atualizada, a revisão correta e todo mundo ter o mesmo documento, tá bom? Outra questão também, o projeto elétrico deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. No caso aqui é NR10, né? Aí se você for expandir, tiver alguma outra questão da NR7, né? Da NR12, enfim, você vai ter que levar em conta tudo isso, tá? Por exemplo, se eu for fazer um projeto de um CCM de uma caldeira, além de levar em consideração o projeto elétrico, então eu vou levar a NR10, eu vou levar as ABNTs lá, enfim, as normas técnicas também, eu tenho que levar a NR13, que a NR13 ela estabelece lá onde tem que ser o CCM, né, que condição tem que ser o CCM, enfim, tem tudo lá na NR13 também em questão da eletricidade, os comandos, enfim, que você tem que utilizar para operar uma caldeira ou um vaso de pressão, tá bom? Então, é um trabalho aí, né, complicado, você tem que buscar informações, né? De acordo com o que você vai trabalhar ali, você tem uma regulamentação. Então, é importante para vocês saberem isso daqui e, será que o lugar que eu estou trabalhando realmente está fornecendo, né, tudo isso? Enfim, será que eu tenho acesso a isso também? Será que o que está colocado ali está atualizado? Enfim, isso é importante vocês estarem sempre sabendo, tá? Falando sobre o projeto também, a gente fala sobre o memorial descritivo, né? O projeto ele deve conter algumas coisas ali no memorial descritivo. Vamos ver o que é, tá?
Então, especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais, né? Então, por exemplo, você tem ali, você pode ter qual a condição do aterramento, né, ou do condutor de proteção, você pode ter um DR, né, que vai entrar em proteção contra choque, questão de queimadura, né, você pode ter, enfim, o EPI que você vai usar, né, a roupa que não vai ser, não vai conduzir ali, né, enfim, o calor, enfim, que você não vai tomar queimadura de segundo grau, então tudo isso vai também ali no memorial, no projeto, enfim, quando você vai calcular o ATPV, enfim, você consegue escrever também no memorial descritivo que quem opera aquela instalação tem que estar utilizando esse tipo de EPI, tá bom? Outra questão também, né, é indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. Então, você considera ali verde desligado e o vermelho ligado, né? Você pode colocar num painel também, né? Enfim, você coloca aquela anotação para ficar mais fácil. Então, quando você compra lá um QGBT, você compra vou colocar um cubículo de média tensão, ele tem lá, né, de onde que vai vir a alimentação daquela sinalização, por que é ali, né? Enfim, você tem lá um diagrama lá, né, no memorial certinho por que tem aquela sinalização, de onde que ela vem, né, e o que ela vai sinalizar para você naquele momento ali, beleza? Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, proteção, intertravamento, tal, condutores, né, enfim, tudo isso. Então, vou desenhar lá no memorial descritivo, eu tenho lá o esquemático elétrico, né? Então tem que colocar a identificação, né? O circuito 1C, circuito 1B, circuito 1B é para quê, né? Ele vai fazer alimentação do motor 2, né? Esse daqui vai alimentar o ramal, o tronco B, enfim, aí você tem que colocar isso no memorial descritivo e deixar bem indicado, né? Para que depois quando alguém for procurar, né, aquele circuito ali no memorial, ele consiga achar com facilidade para fazer manutenção, tá? E também, né, recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Então, sempre você vai comprar um equipamento também ou projetar alguma sala elétrica, enfim, você tem que colocar lá a restrição, a advertência, faz parte do projeto também, você identificar isso daí, tá certo? Então é isso, são as obrigações aí para você fazer um projeto elétrico, tá? O empregador, ele tem que ter tudo aquilo ali no seu projeto e implantar aquilo ali da melhor forma possível, tá bom? Em relação às atividades, né, de atividades que os empregados fazem no dia a dia, quais são as obrigações dos empregadores? São muitas, né? Vamos colocar algumas aqui, né, e tentar vocês refresquem a memória, que isso daqui a gente já passou diversas vezes. Primeiro, né, fiscalizar as atividades e comportamentos dos seus colaboradores. É uma obrigação da empresa. A gente viu lá nas inspeções, o foco das inspeções, você pode considerar como o trabalhador está trabalhando, o comportamento dele em relação à segurança, ele está usando EPI, se ele está usando a ferramenta de forma correta. Então, a empresa ela tem a obrigação de fazer isso, ela tem que criar um fluxo de informações ali dentro da empresa, para poder ver, né, enfim, conseguir ter alguma relação estatística, né, saber como que está o comportamento do pessoal ali para poder verificar, né? Você lembra a pirâmide de Bird, né? Você vê, eu estou identificando, eu estou vendo que vai ter problema, né? Então isso é uma obrigação da empresa, ver que está tendo problema. A empresa não pode ser negligente, falar, não, aqui está tudo bem, não está acontecendo nada, a gente não tá tendo nenhum problema aqui. Porque, assim, está tendo, com certeza está. Então a empresa tem que agir no sentido de fiscalizar, achar onde estão esses problemas e controlá-los, né, para evitar que aconteça um acidente grave que leve seu colaborador ali à morte, tá bom? Outra questão também da empresa, criar rotinas de inspeção e manutenção de equipamentos e redes elétricas. Então, depois a gente vai falar, né, quando a gente estiver dando alguns exemplos, tá, até vai falar um pouco mais sobre lei mesmo, que muitas concessionárias são penalizadas por não criar inspeção, tá bom? Ela não faz inspeção, ou se ela faz inspeção, faz mal feita. Então, por exemplo, se eu vejo lá que, né, eu até passei uma inspeção lá para vocês, estava aquecendo um ponto, eu peguei aquilo ali na inspeção, tem que fazer manutenção, a empresa tem que ter aquilo ali documentado, tem que estar lá no PCM, tem, enfim, onde você planeje lá a sua manutenção,
você tem que estar lá, as questões de inspeção e de manutenção, tudo que foi feito na empresa, para evitar, né, por exemplo, que uma sobrecarga provoque um incêndio, né? Dependendo do incêndio de onde for, pode ser muito complicado, né? Vamos pensar um incêndio numa fábrica de móveis, por exemplo, uma fábrica que faz, né, chapa de MDF, um incêndio num lugar desse é muito perigoso. Eu já trabalhei já nessa área, né? Então lá, assim, a limpeza em eletrocalha tinha que ser feita, né? Cada um período, né? Enfim, a gente fazia lá cada um ano, né? Passava ar, tacava ar em tudo lá para poder, né, tirar aquele pozinho que ficava um pouco em cima dos cabos. Pô, até na hora de montar os cabos, né, a gente colocava ele numa posição que não pegava tanto pó, né, então você tinha uma proteção ali para evitar esse tipo de problema, né. Então, você criar a inspeção, o eletricista passar, ver que está sujo, se ele já tiver posição ali para limpar, né, às vezes num lugar muito alto ele não consegue acessar. Ele já faz a limpeza, você tem que fazer aquela inspeção de limpeza. Ele tem que, se não der de né, cada vez que ele for lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, certo? Tem que estar lá documentado que foi feito aquela inspeção, certo? Uma limpeza, por exemplo, de duto, às vezes o cabo está passando enterrado, né? Aí o cabo chove, alaga aquele local, entra água naquela galeria que tem eletricidade, né? Fica um negócio ali muito perigoso, né? Então você tem que comprovar que você fez manutenção ali, que você fez a limpeza, que você tirou a água dali, que você limpou, fez um sistema para drenar, enfim, tudo isso tem que estar ali documentado pela empresa. A obrigação do empregador fornecer esse tipo de inspeção e manutenção, certo? Outra questão importante também que a gente falou aqui, quando a gente começou a falar sobre liberação de área, né? Enfim, criar fluxo de aprovação para início de atividades perigosas. Isso aqui, pessoal, é chave, é muito importante, porque eletricidade sempre vai ter que ter uma documentação para poder fazer o serviço. Não existe serviço de rotina em elétrica. Ah, não, daqui é tranquilo, não oferece risco nenhum. Toda vez que você vai trabalhar com elétrica, você está entrando num risco ali, você pode sofrer um acidente. Então você tem que ser muito criterioso. Vai ter que ir lá, verificar as condições do local, verificar quem vai trabalhar, todo mundo tem treinamento, né? Colocar ali as condições, os riscos que está sendo exposto, os controles, as medidas de controle para que não, né, ocorra a probabilidade de acontecer aquele acidente. Tem que vir uma pessoa ali para aprovar aquilo ali, uma pessoa responsável, que tem ali um cargo de liderança, de gerência, que também conheça a parte elétrica, fazer uma análise, enfim. Tudo isso faz parte de um fluxo ali que a empresa tem que criar. Isso daí é obrigatório, né? A empresa tem que criar esse modelo. Seja uma empresa, uma usina, seja uma concessionária de energia, como seja um instalador comum aí que o cara faz numa casa ou faz um serviço menor aí numa fazenda, ele tem que criar esse mecanismo aí, senão ele corre risco ali de agir com negligência, né? Enfim, de colocar o seu trabalhador em risco, certo? E aí, se acontecer um acidente, ele vai ter que responder ali civilmente e, né, criminalmente, tá certo? E também obrigação do colaborador treinar os colaboradores para as atividades. Obrigação do empregador treinar os colaboradores para as atividades, tá? Por exemplo, aqui você está recebendo treinamento de NR10, é um treinamento para conceito, né, de eletricidade, com acidente, enfim, vocês conhecerem a norma, conhecer os perigos, os riscos, saber fazer uma medida de controle ali, enfim, para isso, tá? Para realizar a atividade, você tem que ter NR10, certo? Mas não é isso que vai te garantir você fazer a atividade da melhor forma. Para fazer a atividade da melhor forma, primeiro, você tem que conhecer a teoria sobre aquela atividade, né? Você tem que saber por que você vai fazer aquela atividade e como vai fazer aquela atividade. Você faz lá, teoricamente, tudo isso. E tem que treinar, fazer na prática. Então, se eu vou abrir uma chave, eu tenho que saber como abre aquela chave, eu tenho que ter a posição do corpo, tudo isso. A empresa tem que, né, treinar esse colaborador. Não pode ser, enfim, o cara aprende por si só, ele já veio sabendo de outra empresa, então ele pode trabalhar aqui. Não. Tem que ter treinamento, tem que ter um procedimento, esse procedimento tem que ser padrão, tem que ser respeitado, até para que os outros, né, consigam fiscalizar. Aí entra na primeira obrigação do empregador. Ele cria o treinamento para depois também poder fiscalizar se essa atividade está sendo realizada da melhor forma possível, tá bom? Então, é um fluxo ali que existe dentro da empresa para facilitar, né, para que não ocorra acidentes. Beleza?
Então é isso, pessoal. Fechou. Nessa aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre modalidade de culpa, enfim, mas é só para a gente passar primeiro, né, as obrigações do colaborador para com o seu, obrigações do empregador para com o seu colaborador, beleza? E agora a gente vai partir para o desenvolvimento da aula na questão de modalidade de culpa e outras questões assim, e uns exemplos no final da aula aí de acidentes, beleza? Aguardo vocês então na próxima aula. Até mais.